tema é nascido para salvar, o resgate do cativo. Então Jesus veio para resgatar aqueles que estavam cativos, estavam presos. Nós vamos entender no decorrer desta mensagem. Muito bem, então Jesus nasceu para nos salvar. A condição do homem sem Deus é de escravo do pecado, cativo em um mundo corrompido e condenado, aguardando o veredito de punição eterna. Mas Jesus veio e pagou o preço para sermos livres e nos proporcionar uma vida eterna e abundante. Vejamos como se deu esse processo de resgate e os cativos do mundo de pecado. Como foi o processo de resgatar os cativos do mundo de pecados. Abra sua Bíblia e vamos acompanhar a leitura em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, vamos ler do verso 15 a 19. Romanos 5, do 15 a 19. Amém? Romanos 5, 15 a 19. Todavia, não é assim o dom gratuito como a oferta. Porque se pela ofensa, de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso de que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O nascimento, então, de Jesus, meus amados, foi necessário para que houvesse um substituto legal, que trouxesse salvação aos cativos no pecado. Jesus, quando veio ao mundo, trouxe a esperança de salvação a todos os que estão cativos em condenação pelo pecado. Vejamos o que Jesus fez para salvar os cativos. Pode deixar aí, mas antes de entrarmos na mensagem, vamos orar. Querido Deus, Pai de infinita bondade, louvamos o Teu nome agradecidos, ó Pai, por mais uma oportunidade que temos de juntos poder Te cultuar. Recebe, ó Pai, com aroma suave, tudo que foi apresentado aqui esta noite, os louvores, as ofertas, as nossas vidas. Queremos consagrar a Ti esse momento, ó Pai, que nesse tempo o Senhor seja exaltado e glorificado. Quero também, Senhor, interceder em favor de todos aqui presentes, que esta palavra que foi proferida e que será transmitida através de mim, Senhor, que eu seja apenas um instrumento Teu, transmitindo a Tua verdade, e que esta verdade, ó Pai, se torne prática em nossa vida. Se há alguma dúvida, algum empecilho, algo, ó Pai, que nos afaste da Tua presença, que nesta noite, ó Pai, caia por terra e nós tenhamos a nossa vida por completa em Tuas mãos. Entrega, ó Pai, em confiança, sabendo que o Senhor é um Deus eterno, um Senhor todo-poderoso, que cuida dos seus como ninguém. Assim abençoa, ó Pai, a todos aqui presentes, que possamos sair daqui fortalecidos e edificados através da Tua palavra. Nós Te louvamos e Te agradecemos
em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito bem, a leitura que nós acabamos de fazer em Romanos, capítulo 5, ela nos apresenta 4 coisas que Jesus trouxe para nos libertar do cativeiro do pecado. E aí esses pontos que nós vamos observar essa noite. Vejamos qual foi o primeiro. Para salvar os cativos, Jesus trouxe extensão da graça. Versículo 15, vamos ler novamente, e ele diz o seguinte: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre todo. O dom pela graça de um só. O texto está se referindo, para a gente se situar aqui, ele está contextualizando, irmãos e amigos, com a relação de Adão no jardim. Adão foi o homem que Deus criou do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida e ele passou a ser alma vivente. A esse homem Deus deu uma ordem: de todos os frutos do jardim pode comer, menos um, o que fica no meio do jardim, o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres deste fruto, certamente morrerás. Então a ordem era clara, ele tinha liberdade para comer de tudo que tinha ali sendo oferecido, mas um fruto ele não deveria nem tocar, ele não deveria nem passar por perto, porque este fruto representava a ordem de Deus. Ali Deus estava testando o homem para ver como o homem se comportaria com relação às suas ordens. O homem foi feito livre, completamente livre, mas no entanto, tendo a liberdade, ele usou de forma inadequada. A sua liberdade foi usada de forma que feriu as ordens de Deus, feriu a vontade do Senhor. Talvez ao nosso olhar seja algo muito pequeno. Como pode Deus condenar o mundo inteiro por conta de que o homem comeu um fruto que não podia? Mas que bobagem! Quem de nós, na infância, na adolescência, não catou uma fruta do quintal do vizinho e comeu? Não é verdade? Quantos de nós não tomou uma atitude como essa? Mas, no entanto, o problema aqui não era a fruta em si, não importa que fruta era. O problema aqui foi que havia uma ordem, e essa ordem deveria ser cumprida, deveria ter-se esse cuidado. Então Adão, ele era o representante da humanidade, todos nós estávamos em Adão, então ele era o nosso representante federal, nosso representante seminal, todos nós estávamos em Adão. Então quando Adão pecou, todos que viessem posteriormente a Adão, viriam então com a semente do pecado. O pecado estaria neles, e o pecado esteve e está em nós. Então Deus tomou a dianteira e providenciou um resgatador, até porque o pecado, ele traria uma consequência. Qual é a consequência do pecado? A morte. Se comeres desse fruto, certamente morrerás. E ali a morte está relacionada ao pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Então a morte era uma relação direta com o pecado. Se o homem não tivesse pecado, não haveria morte. Talvez Adão estaria entre nós. Então acredito eu que se o pecado não tivesse entrado no mundo, o mundo estava lotado de gente, né? Imagina tanta gente aqui sem morrer. Deus ia tomar outra providência, é claro. Mas entendemos que essa foi a providência de Deus, enviar o seu Filho Jesus para tornar-se então o segundo Adão. A partir dele, ele viria para cumprir as ordens de Deus, ele não cometeria pecado algum, ele nasceu sem pecado, porque nasceu apenas da mulher e não da conjunção carnal entre o homem e a mulher. O seu nascimento foi uma forma sobrenatural, o Espírito Santo foi quem
colocou Jesus no ventre de Maria, e então, diante disso, entendemos que há uma necessidade. Jesus, ele veio para trazer uma extensão lá do céu. Que extensão foi essa? A extensão da graça. A palavra graça significa favor imerecível. Lembra quando Maria recebe o anjo, e o anjo diz que ela foi agraciada pelo Senhor? Nós temos algumas pessoas, têm a prática de chamar Maria cheia de graça. Isso quer dizer que Maria é cheia de favores que Deus concedeu a ela. Favor este imenso, incomparável com qualquer outro. Ela gerar o Filho de Deus. Imagina que privilégio, que favor tremendo e maravilhoso. E ela recebeu esta graça. Mas Cristo então veio para estender essa graça, trazer essa extensão até nós. E esta graça é justamente um meio de salvação. É por meio da graça do Senhor que alcançamos a salvação. João 1, verso 1, diz o seguinte, o texto: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, verso 14, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É interessante o texto porque ele se completa, o verso 1 de João 1:1 e o verso 14. Então, dois textos, dois versículos distantes, mas que se completam. No princípio era o Verbo que estava com Deus. E depois diz que esse Verbo também é Deus. Lá no verso 14 afirma quem é o Verbo. O Verbo é aquele que se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse que se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Ele encarnou, tomou a posição de um homem. E aí, para que ele fez isso? Por que ele fez isso? O texto diz então, seguindo, que ele veio cheio de graça. Olha aí a extensão da graça. Cheio de favores para nos favorecer. E em verdade, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. A glória de Cristo, a grandeza do seu poder, todo milagre operado neste mundo é a graça sendo derramada aos homens. Quantos Jesus curou neste mundo? Quantos Jesus salvou e ainda salvará, desde que creiamos na sua palavra? Então Jesus veio para nos trazer paz, segurança e salvação. Próximo texto, Efésios 2:5. Qual era a nossa condição quando Cristo veio para nos salvar? E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então o texto em Efésios 2 nos afirma que a condição do homem antes de conhecer Jesus, antes de entregar a sua vida a Jesus, é uma condição de morte. E a palavra morte, eu falei aqui na mensagem passada, ela significa separação. Quando Deus disse a Adão que se ele comesse do fruto ele morreria, não quer dizer que ele iria morrer fisicamente, mas a morte ali foi espiritual. Ele separou-se de Deus, tanto que ele foi expulso daquele lugar chamado paraíso, daquele lugar chamado Jardim do Éden. Aquele lugar representava o paraíso. Então aquele lugar, a planta, além da árvore que existia do bem e do mal, existia uma outra árvore que tinha muito valor, chamada árvore da vida. Por esse motivo Adão teve que ser retirado do jardim, para que ele não comesse daquele fruto e se tornasse eterno em pecado. Continuando em Efésios, o próximo texto, 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a graça que nos traz salvação
é um dom. A palavra dom na Escritura significa presente. Então Deus, através do seu Filho, nos presenteou. A vinda de Cristo a este mundo é um presente de Deus para nós. Este dom maravilhoso que Cristo trouxe, e Ele trouxe justamente com esse presente. O presente é a própria vida, porque a nossa condição era de morte. Diz então o texto: pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus. Verso 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras. A salvação não é por obras. Talvez em algum momento da sua vida, alguém disse para você: se você for uma pessoa boa, se você der esmolas, se você ajudar os necessitados, você será salvo. Não existe nenhum lugar na Bíblia esta expressão ou esta ideia. O que a Bíblia diz é que pela graça sois salvos, por um favor de Deus, um presente que Deus nos mandou através de seu Filho Jesus. Então, não é por meio de obras. Por quê? Imagina só, se eu e você pudéssemos fazer alguma coisa para ser salvo, havia necessidade de Jesus ter vindo ao mundo? Havia necessidade de Jesus ter sido crucificado, morto naquela cruz? Havia ou não? É claro que não. Se eu posso me salvar, para que Jesus veio a esse mundo? A condição do homem, irmão, é que era impossível o homem alcançar salvação sem o sacrifício perfeito de Jesus. Lembra como João Batista chamou Jesus quando o viu? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio justamente para ser um sacrifício ao Pai, e um sacrifício perfeito, um sacrifício sem mancha do pecado. Assim, meus amados, o texto é muito claro em nos afirmar que a salvação é pura graça de Deus, e ela vem por meio da nossa fé, mediante a fé. Pela graça sois salvo mediante a fé. E o que é fé? É crer naquilo que não vemos, é crer naquilo que nós não podemos tocar. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quando Jesus Cristo estava ressurreto, aparece no meio dos discípulos, no entanto Tomé não estava presente. E então, naquele momento, quando Jesus sai, Tomé chega e os discípulos dizem: o mestre está vivo, ele voltou. Tomé então olha para os demais discípulos e diz: eu não creio, eu só acredito quando eu tocar nele, quando eu botar o dedo na ferida dos pregos, aí eu vou crer. E então Jesus aparece para ele e diz: é assim, Tomé, tu só crê se tocar, tu só crê se ver, mas bem-aventurado é aqueles que crerão sem ver. Nenhum de nós aqui viu Jesus, mas nós cremos que Ele existe, cremos no seu poder, cremos no que Ele pode fazer por nós. Por esse motivo, o louvamos, o glorificamos, o adoramos e o recebemos em nosso coração, para que Ele faça parte da nossa vida e nós façamos parte da vida dEle. Assim é que é a nossa fé contemplada, exaltada e glorificada na pessoa de Cristo. Tenhamos essa fé, pois só através dela é suficiente para que alcancemos a salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Em segundo lugar, para salvar os cativos, Jesus trouxe extrema vitória sobre a morte. Verso 17 lá de Romanos 5, diz assim: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só,
muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, de Jesus Cristo. A morte reinou pela ofensa. A morte quer dizer que a consequência do pecado alcançou todos os pecadores. A Bíblia é muito clara em nos afirmar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Não existe um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, se desviaram, e a uma se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. É assim que a Bíblia nos afirma. Diante disso, Jesus precisou pagar um preço, precisou cumprir uma grande missão. O seu nascimento foi importante, mas ele nasceu para morrer por nós. A extensão aqui, ou a extrema vitória sobre a morte, foi porque Jesus veio para morrer em nosso lugar. Se a alma que pecasse merecia a morte, Jesus veio sem pecado, morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Esse foi o propósito divino do Senhor Jesus em nosso meio. O verso 17 diz que o pecado reinou. Isso porque todos nós nos submetemos ao pecado, vivemos sobre a escravidão do pecado. No entanto, o verso 17 continua e diz: mas por meio de um só, muito mais recebem a abundância da graça e o dom da justiça, e reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aquele que reinou sobre nós, que foi o pecado, e nós nos submetemos a ele e obedecemos às suas regras, os seus valores, Jesus veio para reinar agora sobre nós. E quando reconhecemos como Senhor, porque há um dilema muito grande. As pessoas deste mundo querem receber Jesus como Salvador. Pode ser qualquer pessoa que você perguntar: você quer ser salvo? Quem não quer ser salvo? Todos nós queremos. Você recebe Jesus como seu Salvador na hora. Quem é que não vai querer? Mas o ponto é, só podemos recebê-lo como Salvador se o reconhecermos como nosso Senhor. Ele precisa reinar sobre nós. Nosso coração há um trono. Este trono, ele pode estar sendo ocupado pelo eu, o egoísmo, o egocentrismo. Nós nos empossamos do nosso coração e procuramos satisfazer a vontade da nossa carne. E a vontade da nossa carne qual é? Pecar, desobedecer a Deus, fazer tudo aquilo que não agrada ao Senhor. No entanto, é necessário, é preciso que destronemos o eu do nosso coração e coloquemos este coração à disposição, abrindo a porta para o Senhor entrar. Quem é o Senhor? O Deus da glória, o Deus Todo-Poderoso, aquele que veio para nos salvar, Jesus. Ele deve reinar em nosso coração. Então, abra o seu coração para o Senhor, deixe Ele reinar em seu coração, porque no dia que o Senhor reinar em seu coração, você tem a sua salvação garantida, segura, porque Ele é Senhor, e aquilo que Ele nos dá, ninguém pode arrebatar. 1 Coríntios 15, 55 e até o 57 diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que nosso Senhor Jesus não está morto? Porque Ele não tinha pecados. Ele foi morto fisicamente, mas Deus lhe deu vida novamente,
para que ele pudesse vencer a morte e então ter a vitória em suas mãos. E esta vitória sobre a morte, Jesus traz também a nós, se crermos, se obedecermos, se o aceitarmos como Senhor e Rei da nossa vida, teremos então vitória sobre a morte. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê e vive em mim, jamais morrerá eternamente. Então, a morte que nós devemos temer é a morte eterna. Porque a morte eterna é a separação eterna de Deus. Quando chegar o dia do julgamento e diante de Deus, Deus perguntar: o que você fez da sua vida lá na terra? E você disse: eu me casei, eu comprei carro, comprei casa, eu viajei bastante, eu fiz tudo que o meu coração desejou. E o que você fez por mim? Você lembrou de mim, você me adorou, você me serviu, você ajudou os necessitados, você amou o próximo como a ti mesmo. E aí, que resposta você terá para dar para o Senhor? O Senhor deseja, irmãos, que vivamos uma vida que glorifique o seu nome, uma vida que exalte o seu nome. Nós não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos para praticar boas obras. Então não esqueça disso. O que Deus te deu é para a glória do nome dEle. E que você faça então com aquilo que Deus te deu, seja o teu trabalho, seja a tua família, seja a tua casa, seja os teus bens, faça com que tudo isso sirva para a glória de Deus, que Deus seja exaltado através da sua vida e do seu proceder. E aí sim haverá vitória sobre a morte, porque entendemos que este mundo é passageiro. As coisas deste mundo um dia ficarão para trás. Para onde nós vamos, não há necessidade de levarmos nada deste mundo. E o que nós levamos daqui? Somente aquilo que fizemos de bom em relação à obra do Senhor. Próximo texto, 1 João 5,4. 1 João, capítulo 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a vitória que nós temos do Senhor é uma vitória sobre um dos inimigos. Na verdade, é sobre todos os inimigos, né? Mas aqui no texto trata de um dos inimigos da nossa vida, que é o mundo. O mundo caracteriza o sistema mundano. Então, nós não devemos nos deixar levar pelo sistema mundano. O que é que o mundo implica? O que é que o mundo aplica para a nossa vida? Todos os dias nós somos influenciados a tomar decisões, a fazer escolhas, baseado no que o mundo está fazendo. Essa é a tendência agora. Essa é a forma de se vestir. O mundo dita as regras, a moda. Essa é a forma de cortar o cabelo. O mundo segue a forma de cortar o cabelo. Essa aqui é a forma de relacionamentos. E aí o mundo segue a forma de relacionamentos. Essa é a nova forma de família. E o mundo vai ditando regras. E aqueles que seguem o mundo, que o mundo ainda reina em seu coração, vão obedecendo. No entanto, nós precisamos vencer o mundo e estar liberto desta escravidão, de ter que seguir regras deste mundo. As regras que nós seguimos são as de Deus, as orientações do Senhor, e Ele sabe o que é melhor para nós, pois Ele nos criou, tanto a nós quanto o mundo, e Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso, siga a palavra de Deus, siga o que o Senhor tem para ti, que é muito melhor do que o mundo, e aí você terá vitória sobre o mundo, quando você tiver fé suficiente em fazer a vontade de Deus acima da vontade do mundo. Continuando em terceiro lugar, para salvar os cativos, Jesus trouxe esperança da vida eterna. Verso 18 de Romanos 5.
Portanto, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Então, assim como por meio do pecado de Adão todos se tornaram pecadores, porque descendemos de Adão, já nascemos com a semente pecaminosa em nosso coração, entendemos que por meio de Jesus, assim como por um homem entrou o pecado, assim também como por um homem veio a vida eterna. Então, por meio de Jesus, nós podemos alcançar a vida. Esta vida que Jesus veio para nos oferecer, se nós crermos nele, teremos vida eterna. E o que quer dizer eterno? Uma vez um garotinho perguntou para o pai: pai, o que quer dizer eterno? Ele achou uma palavra muito difícil, uma palavra complicada de entender. O pai disse: filho, eterno quer dizer o seguinte: você lembra daquele pássaro que a gente viu lá no jardim, beijando a flor? O nome dele é beija-flor. Aquele pássaro, ele beija a flor, ele pega o néctar que tem dentro da flor e sai para tomar o seu néctar ou para dar para os seus filhotes. Acontece, imagina, aquele pássaro pegando uma gotinha do mar e viajando até fora do planeta e soltando aquela gota lá fora do planeta Terra. Esse pássaro vai pegar gota por gota até secar o oceano. Isso quer dizer que a eternidade está só começando. Então, é uma coisa que não temos como comparar, não existe uma forma simples de dizer que a eternidade, na verdade, não tem fim. É uma coisa que será para todo o sempre. Certamente, se esse pássaro fosse fazer isso, ele morreria e não daria conta, né? A eternidade não tem fim. Estaremos eternamente com o Senhor. É uma vitória plena, é uma vida perfeita. E essa esperança é que nós necessitamos. E Jesus veio para nos trazer esta esperança de vida nova, de vida eterna. Veja o que diz 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. A morte veio por Adão, todos morremos, mas por meio de Cristo nós podemos receber vida, e não uma vida qualquer, não uma vida limitada, mas uma vida eterna, uma vida que não tem fim. Então creiamos para receber esta vida que vem do Senhor. Continuando em João 3,36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus amados, é muito interessante percebermos aqui no texto o que era a vida e por que devemos estar alertas sobre receber Jesus em nosso coração, dar o lugar do nosso coração para Jesus. O texto diz que quem crê no Filho, ele tem. Não é uma questão que vai receber. Olha, se você crê em mim, quando chegar a determinado momento, eu vou te dar a vida. Não. Ele está dizendo, se você crê hoje, você terá do Senhor o presente. Ele te oferece hoje vida eterna. Crê no Senhor Jesus e Ele te dá hoje vida eterna. Todavia, quer dizer, se você não recebe Jesus e não crê em Jesus como Filho de Deus, e se mantém rebelde contra Ele, você não verá a vida. Por quê? Porque sobre ti permanece a ira de Deus. E a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e paixão mundana. Então, todo aquele que vive uma vida à parte de Deus, que não se importa com Deus, passa dia e noite, não ora, não agradece a Deus,
não tem uma relação de intimidade com o Senhor, só se lembra de Deus quando está no momento da dor. Uma dor de dente, é ligeiro que o camarada começa a orar: oh meu Deus, tira essa dor do meu dente. No instante pede, se cai no hospital, no instante pede para alguém orar por ele: lembre lá o pessoal para orar por mim, traga uma Bíblia para eu ler. No instante se lembra de ler a Bíblia, pedir oração, só por causa da dor. E entendemos, irmãos, que Deus deve ser buscado, não é só no momento da dor, mas no momento também que nós estamos bem, que entendemos que devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele nos concede. Deus é maravilhoso, Deus nos ama, e Deus é quem nos dá todo dia fôlego de vida. Se você está vivo hoje, é demonstração do amor de Deus. Só bastava Ele cortar o teu ar por 3 minutos, e você não estaria mais vivo entre nós. 3 minutos só. Então veja como nós somos limitados. Deus é tremendo, maravilhoso, e Ele cuida de nós. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus provou o seu amor, deu uma prova de amor. Qual foi a prova de amor? Enviando o seu Filho a este mundo para morrer por nós. Esta é a maior prova de amor. Às vezes a gente vê relacionamentos, se encerram, e aí a pessoa diz: eu não consigo viver sem ela, eu não consigo viver sem ele. Se é para viver sem ele ou sem ela, eu prefiro morrer. Aí ele se mata por amor, ou ele mata por amor, mata o outro. Se ela não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, aí mata a pessoa, Então isso não é amor, isso é egoísmo. O verdadeiro amor dá a sua própria vida em favor do próximo. Foi isso que Cristo fez por nós. Estávamos mortos e Ele veio e deu vida a nós, e vida eterna. João 3:36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus, irmãos, é justamente pela nossa condição de pecadores. Quando pecamos, nós ofendemos a Deus. Então estamos indo contra Deus, somos inimigos de Deus. Então não queira você estar contra Deus ou sendo inimigo de Deus. Então busque a paz com Deus, faça o que é melhor para a sua vida, entregar o seu caminho ao Senhor. Próximo e último, para salvar os cativos, Jesus trouxe exemplo de obediência, verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A nossa paz vem por meio de uma justificação. E o que é ser justificado? É ser declarado justo. Quer dizer, não há mais dívida. Nós tínhamos uma dívida contra Deus, que é justamente o nosso pecado. Quando pecamos, contraímos uma dívida contra Deus. Mas quando então reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos desse pecado, pedimos perdão a Deus, Ele logo nos justifica, Ele apaga a nossa dívida, e então somos justificados, pois, mediante a nossa fé. Então, Jesus deixou um exemplo de obediência, e Ele foi obediente em vários aspectos. Ele foi obediente em fazer a vontade do Pai. Então nós precisamos aprender com Jesus, que para estar em paz com Deus, precisamos estar em obediência à sua santa palavra. Filipenses, capítulo 2, até o verso 8, diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem,
e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto é interessante porque ele destaca um aspecto da vida de Cristo. Diz o texto que, primeiramente, nós devemos buscar o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que sentimento foi esse? Ele, sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, existindo antes da forma humana, ele já era Deus. Ele não julgou com usurpação, quer dizer, com exaltação, o ser igual a Deus. Pelo contrário, antes ele se auto-esvaziou, a si mesmo se esvaziou. Para quê? Para assumir uma forma. A forma humana? Sim, mas além da forma humana, diz o texto que ele assumiu a forma de servo. Sabe qual foi a maior humilhação de Jesus? Ser homem. Foi a maior humilhação de Jesus. E como homem, ser um servo. Porque ele era um Deus todo-poderoso, completamente ilimitado. Todos os poderes ele tinha. E quando ele se tornou homem, ele abdicou, ele deixou de lado os seus poderes. Tudo que ele fez aqui na terra foi de acordo com a vontade do Pai. Um milagre que ele operava, ele pedia a Deus, ele orava: ó Pai, sei propício, faz a tua vontade. E ele orava e Deus operava aquele milagre. Ele estava aqui representando o verdadeiro homem, como nós devemos ser. Ele veio para nos deixar um exemplo. A gente tem um ditado popular que diz que errar é humano. E esse ditado, ele está errado. Porque Jesus era humano, ele não errou. Errar não é humano, errar é pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Então, quando nós pecamos, nós erramos o alvo pelo qual Deus nos designou. Deus, quando nos fez, ele determinou qual era o propósito da nossa vida. E qual é o propósito da vida do ser humano? Glorificar o nome de Deus. Nós viemos a este mundo para glorificar a Deus, para fazer a sua vontade, para exaltar o seu nome, reconhecê-lo como soberano, Senhor da nossa vida. No entanto, o homem esquece de Deus e assume o trono. Quem manda aqui sou eu. Eu sou o dono da minha vida. Eu faço o que eu quero. E aí essa condição de insubmissão mostra que você não está pronto para ser um servo. Porque o homem precisa aprender a servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então é necessário, irmãos, termos um conhecimento básico de qual o propósito de Deus para a nossa vida. Entender que Deus nos fez para servi-lo, para fazer a sua vontade. E uma vez que fazemos a vontade de Deus, Deus satisfaz o nosso coração. Deus enche o nosso coração de alegria e de satisfação. Diz o texto aqui: tornando-se semelhante ao homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Primeiramente ele se humilhou, tornando-se servo. E aqui ele diz que ele se humilhou em obediência. Ele se humilhou para fazer a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus para Jesus? Morrer naquela cruz. Jesus veio para dar a vida por nós. Esta era a vontade de Deus para o seu Filho. E ele veio e cumpriu. Foi obediente. Ele foi fiel até a morte. A pergunta que não quer calar: e nós? Temos sido obedientes a Deus? Até que ponto? Porque às vezes queremos obedecer a Deus até certo ponto. Não, a partir daqui aí a minha vida particular, eu tenho prioridades, eu tenho que fazer a minha vontade. Entenda, meu amado, estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Foi para isso que Ele nos criou. Ele é o Criador de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não existia nada. Tudo que existe hoje, que nós conhecemos, foi criado por Deus. E Deus criou para o louvor da sua glória. Devemos nós então viver desta forma. 1 Pedro
1,14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Se nós fomos salvos, se você é um crente no Senhor Jesus, entenda, você tem um compromisso com Deus. Então não volte às práticas do passado. O passado ficou para trás. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Então, os filhos da obediência, os servos de Deus, não se amoldam, não entram no molde do mundo. Pelo contrário, ele vive para obedecer a Deus. Ele deixa para trás as suas paixões mundanas para viver uma vida de santidade, uma vida que honra e glorifica o nome do Senhor. Seguinte, 1 Pedro 2,21, portanto, para isso mesmo fostes chamados. Nós fomos chamados para quê? Pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando exemplo para seguirdes os seus passos. Jesus veio a este mundo e deixou um exemplo. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse: olha, no mundo vocês serão perseguidos, mas não se preocupe, porque em mim vocês são mais do que vencedores. Então essa garantia nós temos do Senhor. Siga o exemplo dele, obedeça ao Pai, obedeça a palavra de Deus, e você verá a glória do Senhor agindo em sua vida, e a graça sendo derramada sobre a sua vida. Concluindo então, amados, nessa noite tão especial, onde escolhemos para homenagear aquele que nos amou e deu a sua vida por nós, Jesus, ele merece o melhor e maior presente que podemos dá-lo, a nossa vida, dedicada em sua obra. Nessa noite, entrega a tua vida a Jesus, deixa Ele cuidar de ti, confia, espera, e o melhor Ele fará. Salmo 37, 5. Passa, Davi. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 84, 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Louvado seja Deus por isso. Meus amados, nessa noite especial, onde homenageamos nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo da importância do seu nascimento, a pergunta que eu quero então finalizar aqui é: na noite que Jesus nasceu, não havia lugar para ele. Bateram na porta e todas as portas foram fechadas. No entanto, o Filho de Deus precisou nascer em uma manjedoura, num lugar, um estábulo onde guardavam animais. E nesta noite, Jesus deseja nascer em seu coração, em sua vida. Ele está à porta, batendo. E a pergunta é: você está pronto para abrir a porta e deixar Jesus entrar no seu coração e na sua vida? Pois o Senhor deseja habitar em vós. Que você confie no Senhor e entregue a sua vida a Ele. E você provará da vida perfeita e a vida eterna que Ele veio nos trazer.